esse que o senhor está usando hoje é diferente do de ontem? É dia de ontem. Ah, ficou melhor. Vamos lá. Soraya foi a uma loja de produtos naturais e comprou 50 gramas de orégano a R$ 80 o quilo, 120 gramas de açafrão a R$ 120 o quilo e 100 gramas de uva passas a R$ 30 o quilo. Soraya, então, pagou pela compra um valor de... E aí, como é que ele pode fazer esse cálculo aí? Como é que pode chegar aí nesse cálculo? Alguém tem alguma sugestão? Regra de 3, professor? Regra de 3. Colocar 80, vamos supor, o quilo está R$ 80. Aí vai colocar 50 gramas e qual a X? O quilo está R$ 10. Só que aqui, bom, tem que fazer mais alguma coisinha aí, né? O que é? Tem que fazer mais uma coisinha aqui, ó. Repara que ele dá o preço é em quilo. E o que ele compra é em grama. O 1000 colocar o quilo para 1000 gramas. Então faz assim, ó, 1000 gramas. Passar para gramas. 1000 gramas equivale a R$ 80, certo? A da letra C. Então, 50 gramas equivale a X. Então, eu faço aqui minha cálculo cruzado. Eu vou ter 1000x igual a 50 multiplicado por 80. O x vai ser igual a 50 vezes 80 divididos por 1000. Certo? Aí eu vou ter x vai ser igual a 4.000 divididos por 1000. Eu vou cortar esses 300 aqui. Então, x vai ser igual a 4. Então, o preço que ela pagou no orégano, R$ 4. Este processo que você fez com o orégano, você vai repetir para todos eles. Para o açafrão, para a uva passas também. E aí, como é que ele vai fazer? Qual o valor que ele encontrou para o açafrão? Qual o valor? Qual o valor? Do açafrão? Isso. 120. Não, o que ele pagou. Aí, vai dar quanto? Certo? Então, aqui, ó, 120 vezes 120, 14.400. Dividido por 1000, 14,40. Então, eu já tenho dois preços. O preço do açafrão e o preço do orégano. Falta o preço da uvas passas. E é o mesmo procedimento. Não vou mudar nada. Vou passar o quilo para grama, igualzinho que eu fiz no outro. Só que eu mudo o preço, que é R$ 30. E eu comprei 100 gramas a X. Então, vou ter que X vai ser igual a 100 vezes 30, para ir direto, né? Já sabemos qual é o cálculo. E vai ser igual a quanto? R$ 3. R$ 3. R$ 3. Isso, R$ 3. Aí eu faço o que agora? Somo 3 mais 4 mais 14,40. Letra A. Letra A. Certo? Ok? Letra A. 7 mais 14, 21, 21,40. Então, a resposta é letra A.
Alguma dúvida? Alguma dúvida? Sim ou não? Podemos seguir? Ô, Sérgio, Oi. isso aí na hora da prova, até para não perder tempo, né, com essas contas, dá até para fazer direto de cabeça, não dá não? Dá, pô. Olha quanto que vale? Já está sabendo quanto que vale 1.000 ali? É só calcular a porcentagem. Não É vai, quase conta exata. não vai ter problema nenhum. Se você tiver o hábito de fazer essas contas, dá para fazer de cabeça. Mas é bom sempre trabalhar com os cálculos, porque tem gente que não tem essa habilidade. Aí é preciso realmente calcular. É Se eu verdade. fizer direto também, parece que aí fica parecendo que eu acho que vocês sabem tudo e acaba que perde um pouco do raciocínio. Tá bom sempre fazer tudo. Só tem que tomar cuidado com o que faz de cabeça para não perder nenhum elemento do cálculo, porque às vezes está com pressa, coisa toda de prova, aí cai fazer de cabeça e acaba perdendo aí um detalhezinho, faz um cálculo errado e acaba errando a questão. Tamires tem 2 cachorros, Rex e Totó, cujas massas corporais são de 30 quilos e 22 quilos, respectivamente. Ela possui um total de 26 quilos de ração em sua despensa e pretende dividir essa quantidade em 2 partes, uma para cada cachorro, de modo que a parte que caberá a cada um seja diretamente proporcional à sua massa corporal. Então, é correto afirmar que a parte que caberá a Rex superará a parte que caberá a Totó em. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem aqui uma palavra-chave que é diretamente proporcional. Então, a gente vai ter que trabalhar com proporção, certo? E essa proporção está diretamente relacionada a quem? Ao peso dos cachorros. Então, o mais pesado vai receber mais que o menos pesado. Então, preciso saber qual é essa relação, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que o peso do cachorro multiplicado por uma proporção, que eu não sei qual é, vou chamar de P, mais o peso do segundo cachorro, multiplicado por uma proporção, que eu não sei quem é. Isso aqui vai ter que me dar o quê? 26 quilos de ração, certo? Tranquilo, gente? Por que eu botei esse pesão aqui, esse pezinho de proporção? Porque ele fala no texto que o peso que cada um vai receber é proporcional ao seu peso, ao seu peso. Só que eu não sei qual é essa proporção, então eu vou ter que calcular aqui, certo? Tranquilo? Sim, gente? Sim, gente. Sim. Então, aqui eu vou somar aqui, ó, 30. Então, aqui, na verdade, eu tenho 30 vezes P, mas eu posso escrever 30P mais 22P, igual a 26, certo? Então, eu vou ter aqui 30P mais 22P, 52P, igual a 26. P vai ser igual a 26 divididos por 52. Isso me dá quanto? Oi. Quanto? 1 sobre 2. Não é isso? Que é igual a 0,5. Então, tem aqui a minha proporção. Você pode trabalhar com 1 sobre 2 ou 0,5. Então, esse aqui é meu P. O que eu faço agora? Eu vou pegar o P que eu achei e vou substituir na equação que eu criei aqui em cima. Certo? Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó. Deixa eu apagar. Guardando aí que a gente achou 0,5 no P, certo? Então, vou fazer ó, 30
multiplicado por 0,5, mais 22 vezes 0,5. Vai ser igual a quanto? A 26. Certo? Ok? Então, 30 vezes 0,5 vai ser igual a quanto? 15, porque é a metade de 30. Lembra que eu falei que podia ser, eu poderia escrever 0,5 ou 1 sobre 2? Então, se eu escrevo 30, você vê que no cantinho, ó, 30, multiplicado por 1 sobre 2, eu vou ter, ó, 30 sobre 2, 15. Certo? Então, a mesma coisa aqui. Então, eu tenho 15 mais 11, vai ser igual a 26. Certo? Então, o que ele pergunta? Ele pergunta qual é a parte. É correto afirmar que a parte que caberá ao Rex, que é o que é mais pesado, superará a parte que caberá a Totó em. O que eu faço? 15 menos 11. Vai ser igual a 4. Então, vai superar em 4 quilos. Certo? Tranquilo, gente? Certo. Tranquilo? Tranquilo? Sim ou não? Sim, acho que sim. Beleza. Então, vamos seguir. Professor, a minha imagem está aparecendo. Será que o senhor poderia tirar a parte da minha imagem? A imagem está aparecendo onde? É no vídeo. Bom, para mim não aparece. Então, você Ah, tá. Então tudo bem. acho que para ninguém aparece. Deixa eu ver se está aparecendo aqui nas imagens. Peraí. Professor? Não, não aparece, não. Ah, então tá bom. Obrigada. Oi, quem falou? Professor, é Ângela. Hum. Eu fiquei observando desde o início, assim, foi muito lógico, como o senhor falou, que às vezes é perigoso a gente fazer isso, que a gente perde o rumo do cálculo. Mas logo de cara eu fiz assim, 30 menos 22, deu 8. Aí eu fiquei pensando assim, bem, daria uma resposta errada também, né? Não poderia fazer isso assim, de tacada. Não, assim, Porque coincidentemente, era uma você acha a diferença, né? resposta. Que esse 8 aí seria a diferença dos dois. Se for 2, daria 4. Mas essa é uma coincidência. É uma coincidência. Tem que ter um cuidado com isso. Ah, obrigada. Professor, boa noite. Boa noite. Esse conteúdo, como é que eu faço para ter acesso a ele? Você é a primeira vez aqui hoje? Sim, estou começando hoje. Então, quando terminar a aula, você vai mandar por e-mail para mim. Vou colocar o e-mail aqui no chat. Aí você manda para mim um e-mail que eu te coloco no grupo para receber esse material. Ah, tá bom, obrigada. Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 ml, cujo rendimento total é de 3 metros quadrados, e pretende usá-la para pintar a superfície circular da tampa de um poço, cujo raio mede 0,5 metros. Assumindo a aproximação π igual a 3, depois de ter pintado a tampa do poço, a quantidade de tinta que ainda restará na lata de tinta spray corresponderá a... E aí? Então, ele dá uma informação aqui que uma lata de tinta spray de 200 ml, e ela cobre uma área quadrada de 3 metros quadrados. Certo? Então, a tinta spray ela cobre essa área aqui. Só que ele vai pintar o quadrado, vai pintar uma área circular. E a gente dá o raio.
Então, ele vai ter um círculo cujo raio é igual a 0,5. Aí a pergunta é, por que ele te dá essas informações? Porque eu preciso calcular a área do círculo. E aqui eu não tenho a fórmula da área do círculo. Certo? Então, eu preciso, primeiro, calcular a área do círculo. Então, alguém lembra qual é a área do círculo? Alguém lembra? Qual é a área do círculo? Pode esquecer essas coisas não, hein? Qual é a área do círculo? Qual é a área do círculo? É πr2. Opa! R2. Por isso que ele te dá o π aqui, ó. Certo? A informação do π é para poder colocar na nossa fórmula, πr2. Ele te deu o raio também, 0,5. Então, já tenho praticamente a fórmula montada. Então, eu vou saber que a área do círculo vai ser igual a 3, que ele falou que o π vai ser igual a 3, multiplicado por 0,5. Ao quadrado. Ao quadrado. Isso vai dar quanto? Quanto é 0,5 e 0,5? 0,25. 25. Multiplicado por 3. Vai dar quanto? 7,5. Multiplicado por 3. 0,75 metros quadrados. Certo? Ok? Sim. E agora? O que eu tenho que fazer agora? Então, eu sei que 200 ml cobre 3 metros quadrados. E eu cobri 75 metros, 0,75 metros quadrados. O que eu tenho que fazer aí? O que eu tenho que fazer? Diminuir. Vou fazer assim, ó. O que de quem? 3,0? 3,0 menos 75, é isso? É. Mas a pergunta que ele faz é outra, hein? A pergunta que ele faz é quanto sobrou de tinta na lata. Então tem que saber quanto que eu gastei de tinta para cobrir isso aqui, ó. Para cobrir, para pintar o meu círculo. Sim ou não? Sim. Aqui eu gasto 200 ml. Quanto que eu gasto aqui para pintar o meu círculo? Eu não sei ainda. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 3 metros. Faz uma regra de 3, isso aí. 200 ml. 0,75. Eu pinto X. Faz a minha continha aí agora. 3x vai ser igual a 200 vezes 0,75. 2 vezes 3x vai ser igual a 150. 150. Aqui não, 3x, 200 vezes 150, não é isso? Deu 150. De 150. X vai ser igual a 150 divididos por 3. Vai dar quanto, X? 50. 50. Porque sem espaço para mostrar as coisas. Tudo enrolado aqui. Eu estou ruim
Didaticamente, estou ruim hoje. X vai ser igual a 50. Então, isso quer dizer o quê? Que eu gastei 50 ml para pintar o círculo. Logo, o que sobrou? 200 menos 50. 50. 150 ml que sobrou, certo? Então, a letra D é a resposta. Deixa eu mudar aqui de posição rapidinho. Enrolado aqui para um lado e do outro. Não, tô tranquilo. Tranquilo, então? Fácil, né? Fala, Ângela. Fala, Ângela. Pode falar. Teve. Teve sim. Ah, beleza. Teve aula sim. Tá gravado, eu coloco. Se não colocar amanhã, quinta-feira, eu coloco no grupo lá, tá? Ele morreu. Vamos para a próxima. O preço do litro do etanol em certo posto sofreu 2 aumentos sucessivos. Em março, aumentou 5% em relação ao seu valor inicial. E, em setembro, aumentou X% em relação ao valor vigente desde março. Se comparado com o valor inicial, o valor vigente a partir de setembro corresponde ao aumento de 11,3%. Então, é correto afirmar que X é igual a... E aí? X é meio complicado, né? É uma porcentagem. É Pode uma porcentagem. Uma porcentagem. botar o valor inicial como 100. Então, o valor inicial, na verdade, o valor inicial não vai ser 100. O valor inicial eu vou colocar como 105. Por quê? Porque o valor inicial ele muda. Ele tem um aumento de 105%. Então, eu vou ter, em março, eu partir de março. Então, em março, Okay. eu vou ter. Só para deixar bem claro aqui. Antes de ter o aumento, a gasolina, ela varia, vamos imaginar assim, ela valia 100%, certo? Vou colocar 100, que é o total que ela valia. Com o aumento de 5%, ela passou a valer 105, certo? Sim. Esse 105%, a partir de agora, ele é os meus 100%, certo? Tranquilo, gente? Porque eu estou contando, a partir de agora, esse preço que eu não sei qual é, com o aumento de 5%, ele equivale ao 100% da gasolina de hoje. Certo, gente? Sim. Isso. Deixa eu... O etanol. Etanol. Então, eu vou ter, 105 equivale aos 100%. 100%. Certo? E aí ele continua dizendo aqui, que em setembro aumentou X%, que ele não sabe qual é, em relação ao valor vigente, ou seja, em cima dos 105. Sim. Se comparado com o valor inicial, o valor vigente, a partir de setembro, corresponde a um aumento de 11,3%. Então, o que eu tenho que fazer aqui, na verdade, então, comparando o valor inicial, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 5. Então, eu tinha 100 mais 11,3%. Equivale a X. Certo? Então, aí eu vou calcular agora o X. Certo, gente? Sim. Vamos lá, vamos calcular o X então aí. Vamos lá.
Então, eu vou ter 105x igual a 111,3 multiplicado por 100. 105x igual a... Vai dar quanto? 11. 13? Multiplico por 100, ando com a casinha para a direita e boto mais um zero, certo? É isso? Isso, Certo ou não? certo. Ó, eu fiquei por 100 aqui. Vou andar com a casinha para a direita, um zero. E 11, vou colocar mais um zero. 111,30. Confere para mim aí. E agora? Quanto é que vai dar aqui? Agora é difícil. X vai ser igual a... Opa, vai colocar na resposta aqui para mim. 106. 106%. Então, se eu tirar os 100, que é o valor da porcentagem, 106 menos 100 é igual a 6. 6%. Então, a resposta é a letra C. Certo? Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza. Vamos seguir. A mãe do bebê de Lucas pretende fazer um cercado para delimitar uma região de forma quadrada no seu quintal, para que ele possa brincar. Na região deverá ter a área de 3,24 metros quadrados. Então, a medida do lado desse quadrado, que representa a região a ser cercada, deverá ser de... Essa é uma questão, ela não é difícil, mas como ela está representada com números decimais, ela pode causar uma certa estranheza na hora que você for calcular. Por quê? Ele dá uma informação importante aqui, que é a área. Então, a gente sabe que a área do quadrado, ela é igual a L ao quadrado, ao lado ao quadrado, certo? Ok? Então, essa é a minha área. Então, eu já disse que a área é 3,24. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu tenho a área do quadrado é igual a 3,24. Não multiplicar a letra. Não entendi. Não, se é 4, não dá para multiplicar a letra A por 4, vai dar 3,24? Você quer multiplicar a letra A por 4? Isso. Mas por que por 4? Vai dar 3,24, não é isso? Não. Aqui não. Por 4 não. Aqui vai dar 4. Vai dar no final... Não, porque você, na verdade, está calculando o perímetro assim, né? A área do quadrado. É lado ao quadrado. Se multiplicar por 4, é como se estivesse somando 4 vezes esse lado aqui, não é isso não. Ah, ok. Tá? Então, aqui, porque na verdade, ó, ele medir, eu vou ter que achar qual é o lado do quadrado.
Isso que me interessa agora. Qual é o lado do quadrado? Para eu poder saber que essa aqui é a minha área. Então, eu tenho que encontrar. Para facilitar, porque eu tenho que encontrar o quê? A raiz quadrada de 3,24 para achar o lado. Que o lado vai ser igual a raiz quadrada de 24. Só que esse número aqui é um número meio complicado. Para eu poder usar esse número, o que eu posso fazer? Eu vou multiplicar esse valor aqui por 100, vai dar 324. E para eu calcular a raiz quadrada, eu vou usar a fatoração por números primos. Então, aqui vai ser 2. 2 vai dar 162. 2 de novo. Vai dar 81. 3 vai dar 27. 3 vai dar 9. 3 vai dar 3. E 3 vai dar 1. Então, eu encontrei que a raiz quadrada de 324, na verdade, agora que eu estou, é igual a 2 ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado. Certo? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso extrair a raiz. Então, eu posso fazer assim, ó. Que a raiz quadrada de 324 vai ser igual à raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Essa raiz quadrada vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 324 é 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 3 é igual a 18. Né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 18. É igual a 18. Então, eu achei que a raiz quadrada de 324 é igual a 18. Só que eu não estou trabalhando com 324. Eu estou trabalhando com 3,24. Logo, a resposta aqui vai ser igual a 1,8. Para eu certificar que 1,8 é igual a 3,24, basta a gente fazer a multiplicação. 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8 é 64, com 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. 8 e 1. Somando, vou ter 4. 8 e 4, 12. Vai 1. 1, 1, 2. Caso eles não vírgula. Então, a resposta 1,80. Certo? Professor, então, assim, 324, eu iria multiplicar por 100 para achar o número exato. Aí depois eu dividiria esse número que deu por 10, é isso? Não. Ah, por 10. Por que por 10? Porque, na verdade, eu não estou só dividindo por 10. Porque o número original é o número decimal, 3,24. Então, o 18 não é a raiz de 3,24, é a raiz de 3,24. Por isso que eu dividi por 10. Porque o 18 que eu achei aqui, ele é a raiz de 324, o número que eu tinha multiplicado por 100. Então, o que eu tenho que fazer? Vou ter que dividir aqui para chegar, de novo, até a recuperar esse valor, dividir por 100. E esse número aqui, eu vou dividir por 10 para chegar à raiz. Certo? Uhum. Ah, tá, entendi. Como o senhor dividir por 100, né, multiplicou por 100 para chegar a 180, como se eu tivesse dividido esse 18 por 100 também, para dar 180, 1,080 metros. Isso aí. Obrigada. Agora, só, tem um detalhe importante, que é o conceito da raiz quadrada. Eu posso extrair uma raiz quadrada usando a fatoração por números primos. Certo? Fica mais fácil. Aqui, nessa questão aqui, se você soubesse as raízes exatas, você mataria logo de cara. A gente sabe que, por exemplo, raiz de 12 ao quadrado é igual a 144. 13 ao quadrado é igual a 169. Então, você vai, nessa sequência, você vai achar
qual é a raiz quadrada de 18. Vai dar 324. Então, você tem esse caminho para fazer também. Mas só até você pensar nisso aí, você precisa saber que 324 é um valor que eu posso extrair a raiz quadrada. Exata. E uma outra coisa que vocês podem perceber. Dificilmente uma questão vai ser... Alguém vai pedir na questão a raiz de um número que não é quadrado perfeito. Porque você não consegue encontrar a raiz. A não ser que vai ser aproximadamente, mas aqui na questão, ele te induz a imaginar que eu preciso encontrar a raiz quadrada desse número. Então, eu tenho que lembrar assim, se ele quer a raiz quadrada desse número aí, isso quer dizer que esse número, ele tem eu posso extrair um número que vai ser o resultado da raiz quadrada dele. Ou seja, se eu multiplicar esse número por ele mesmo, eu vou achar 324. É um pensamento que vocês podem ter na hora de fazer a questão. Dificilmente uma questão vai pedir para calcular uma raiz quadrada de um número que não seja exato, que não tenha a sua raiz exata. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Então, fique de olho nessas questões assim, quem pode resolver. Obrigada, professor, pela dica. Eu tive uma questão aqui na prova que a gente fez aqui em Saquarema. Eu fiquei até muito chateado comigo mesmo e com o professor que fez. Eu nem lembro quem foi que fez. Só que eu estou chateado comigo porque eu deveria ter olhado a questão com a devida atenção que ela merecia e não olhei. Eu fui obrigado a cancelar a questão, né? A anular a questão. Uma coisa que a gente não deve fazer é anular a questão. A gente anula a questão quando a gente não produz a questão corretamente. Então, é uma questão de semelhança de triângulos. Então, existem vários caminhos para você calcular a semelhança de triângulos. Uma delas é com relação à proporcionalidade de cada lado. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você calcular por Pitágoras, achar o valor e achar o valor do triângulo, através da proporcionalidade. O que acontece é que, quando o professor fez a questão, não sei se ele fez a questão, se ele copiou de algum lugar, os valores que ele colocou no triângulo não eram suficientes para encontrar uma raiz quadrada perfeita. Então, você não tinha uma raiz quadrada perfeita. Então, você só poderia encontrar a semelhança através da proporcionalidade. Só que faltava um lado. O lado era diferente. Ele não deu o mesmo lado. E aí, acabava que não conseguia encontrar qual era o resultado. Caso os lados fossem... O resultado dos lados por Pitágoras chegasse uma raiz quadrada perfeita, você conseguia resolver o problema. Como o professor não pensou nisso, deixou somente um caminho, e o caminho que ele deixou estava errado, tive que anular a questão. Então, ele tem que ter atenção. Então, o professor, quando ele monta uma questão de matemática, ele sabe o porquê que ele está montando. Então, ele não pode pedir a você calcular uma raiz cúbica se aquela raiz não é perfeita. Certo? Senão, você vai perder muito tempo calculando isso e não vai chegar a lugar nenhum. Bom, a tabela a seguir apresenta os números de filhos de alguns funcionários de uma empresa, sendo que alguns valores são desconhecidos. Então, tem aqui a tabela. Adão tem X filhos, Baltazar tem 6 filhos, Ciro tem Y filhos, Dário tem 1 filho, e Emanuel tem 5 filhos. Sabe-se que Adão tem 2 filhos a mais que Ciro, e que, se for calculada a média aritmética simples dos números de filhos, levando-se em conta os 5 funcionários, será obtido o valor médio de 4 filhos por funcionário. Então, é correto afirmar que Y é igual a... Bom, teoricamente, praticamente a resposta está na questão. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Ele dá uma dica importante. Ele fala que o Adão ele tem 2 filhos a mais que Ciro. Só que o Adão e Ciro não têm o número de filhos definidos aqui. Mas ele fala isso para poder ajudar o quê? Eu posso dizer aqui que
O Adão, em vez de ser x, ele tem 2 mais y. Certo? Porque o Ciro tem y. Então, eu posso fazer agora aqui. Ele também menciona na questão que eu preciso calcular a média aritmética. E te dá o valor da resposta, que são 4 filhos. Então, eu posso fazer aqui assim. Ó. Vamos lá. 2 mais y, que é o Adão, mais 6 mais y, mais 1 mais 5. O problema aqui, que pode acontecer, é que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu preciso botar aqui o número da quantidade de soma que eu fiz. Ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá certo colocar 6 aqui? Seria um caminho que você poderia seguir, e isso está errado. Por que está errado? Porque 2 mais y é uma pessoa. Certo? Então, vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 funcionários, como está na tabela, eu tenho que simplesmente botar 5 aqui. Essa coluna tem que dar 20, não é isso? Entendi. Essa coluna tem que dar 20, não é isso? Dividido por 5 vai dar 4 para cada um. Ah, sim, claro. Aqui já coloquei a média é 4, então a soma aqui tem que ser 20. Vamos chegar lá. É uma visão que você está tendo que está um pouquinho mais avançada. Você consegue calcular, claro que isso aqui é raciocínio lógico. Então, se você tem um raciocínio lógico que vai avançar e encontrar o resultado mais rápido, já matou. Certo? Vamos lá, então. Aqui eu vou ter 2, vou ter 2y, eu tenho esse y aqui e esse y aqui. E soma o restante. 2 mais 6, 8, 9. 2 mais 6, 8, 9 e 14. 14 sobre 5 igual a 4. Então, vou ter... posso multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 2y mais 14. É teu 20 aqui agora. Igual a 20. Certo? 2y igual a 20 menos 14. 2y é igual a 6. 6 por 2. Y é igual a 6 por 2. E y é igual a 3. Certo? Então, y vale 3. E o x? Certo, gente? Certo. Professor, por que o senhor disse que o enunciado estava errado? Eu não compreendi, porque dava para fazer, né, a questão. Não disse que estava errado. Eu disse que a resposta estava na questão. Se você olhar essa questão com calma, você achar que a resposta estava na questão. Caso dividisse por 6, né? Não. Achando que esse 2y é isso? Não. Não é que eu disse que a questão estava errada. Eu disse que se você não prestasse atenção, vou botar aqui para cima, vou apagar aqui esse 5 aqui. Esse 5 que eu apaguei aqui agora, ele representa a quantidade de números que eu estou usando na soma aqui em cima. Então, se você simplesmente deixasse de prestar atenção no que você fez, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que colocar o número, que é a quantidade de somas que eu fiz aqui. Então, de números que eu somei. Então, somei 1, somei 2, somei 3, somei 4, somei 5, somei 6. Então, se eu colocasse 6 aqui, a minha conta estaria errada. Porque eu, sem perceber, coloquei um número que não é o número real. Coloquei 6.
Por que isso está errado? Porque, na verdade, eu tenho 5 funcionários. Ele fala aqui, ó, 5 funcionários. Ó. Então, não podia ser 6. Por que eu contei 6? Porque eu não levei em consideração que o Adão tem 2 filhos a mais que Ciro. Então, isso aqui, na verdade, essa soma aqui é de uma pessoa só. Então, 2 mais Y é 1. 2, 3, 4, 5. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Se vocês estão com pressa, se você faz a coisa sem prestar muita atenção, você pode, na hora de for calcular a média, ao invés de contar corretamente, você pode contar errado e colocar um valor errado na sua divisão. Certo? Ah, tá bom. É porque eu realmente eu entendi errado na hora que o senhor falou, mas tá ok. Tá bom. Beleza. Obrigada, tá? Qualquer coisa é só falar, pode perguntar à vontade. Tá joia. E agora, uma caixa contém 4 bolas numeradas 1, 2, 3 e 4. Selecionam-se, ao acaso, 2 bolas sem reposição. A probabilidade de 3 ser o maior número selecionado é... Então, essa é a probabilidade. Probabilidade tem que ter um cuidado bem grande, que está falando de combinação. Combinação, eu vou tirar 2 bolas sem reposição e a ordem não é, aqui nesse caso, não é necessário. Ou seja, a ordem não importa. Posso tirar um número menor e o outro maior depois, ou vice-versa. Então, a ordem que eu vou tirar não é interessante. Visto isso, eu vou trabalhar com combinação. Com a combinação de N por P. Lembra dessa fórmulazinha aqui? Ó? Alguém lembra da fórmula? Em cima, N fatorial. Embaixo, P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Se eu não me engano, nas aulas anteriores, ao invés de colocar P aqui, eu tinha colocado R. Mas é a mesma coisa, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, que é a combinação de N. N é a quantidade de bolas que eu tenho. 4. E P é a quantidade de bolas que eu vou tirar, 2 a 2. Aí eu posso ver quais são as minhas combinações. Então, eu vou ter 4 fatorial sobre 2 fatorial multiplicado por 4 menos 2 fatorial. Então, isso vai me dar. E a combinação de 4 e 2 vai ser igual a 4 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Certo? Aqui eu posso fazer assim. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial vezes 2 fatorial. Posso cortar esse fatorial aqui com esse fatorial aqui. Certo? Ok? Então, vou ficar 4, 2, vai ser igual a 4 vezes 3, 12. 2 fatorial é 2. Então, vou ficar igual a 6. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 6 combinações possíveis para tirar dessas bolas 2 a 2. Vamos ver quais são as combinações. 1,
2, 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele pergunta? A probabilidade de 3 ser o maior número selecionado é 1, 3, 1 e 3, 6 é maior. 2 e 3, 3 é maior. 2. 3 e 4, 4 é maior. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho duas possibilidades de quantas? De 6. Então, fazendo a minha redução aqui, vou dividir por 2. 1 terço. A resposta é a letra Dado. certo? Professor, eu não entendi uma coisa. Por quê? Olha só, como o senhor parou no 2 fatorial, né? Que é o 2. Aí seria do 4 até o 2. Porque, vamos supor, fosse uma bola, seria do 4 até o 1. Certo? Por que até 1? Porque Tá, não. Não, deixa eu mostrar aqui, beleza, estou entendendo. Aqui, ó. O 4 fatorial, vou fazer aqui daqui embaixo, 4 fatorial ia ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? 2 fatorial seria o quê? 2 vezes 1, certo? Então, quando eu peguei aqui, ó, eu parei aqui porque eu sabia que eu ia cortar aqui. Eu poderia ter continuado. Só porque eu parei, porque a gente já olha e já sabe que vai cortar, então não tem por que eu continuar. Apesar de ser só um númerozinho, mas é sempre bom a gente mostrar a vocês que se eu tivesse, por exemplo, 10 fatorial sobre 5 fatorial, eu ia só 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. E vezes 5 fatorial. Eu vou cortar o 5 fatorial de cima com o de baixo. Então, a gente já sabe que pode acontecer isso. Então, por isso eu cortei aqui. Aqui também, eu poderia ter cortado, porque eu sei que vai dar 2, poderia ter cortado aqui, ó. Dá 2 aqui em cima. Já achava direto 6. Não quis fazer isso para não complicar a cabeça de vocês. Porque eu sei que 2 fatorial vai ser igual a 2. 2 vezes 1, 2. Eu já poderia cortar o 4 com 2 aqui e ficar 2 aqui em cima. 2 vezes 3, 6. Já é mais rápido. Ok? Professor, o senhor falou que 1/3, tanto 1/3 quanto 2/3, 2/3 são os maiores, por quê? Não, porque está pedindo aqui, ó. Repara a pergunta que ele está fazendo. A probabilidade sempre é uma razão, certo? De 3, do número 3, ser o maior número selecionado. Então, olha só, selecionado como? Ele fala que eu vou tirar sempre 2 bolas. Ah, entendi. Então, das 2 bolas que eu tirei, qual delas, em quais situações, o 3 é o maior? Então, ó, no 1, 2, aqui não tem 3. Morreu. No 1, 3, aqui o 3 é maior que 1. Então, vou usar essa. 1, 4, aqui não tem 3. 2, 3, o 3 é maior que 2. Então, vou usar essa. 2, 4, aqui não tem 3. E 3, 4, aqui tem 3. Só que o 3 aqui é menor que 4. Não vou usar essa. Então, das possibilidades que eu achei, que são 6 possibilidades de combinação, somente 2 alcançam o que eu pedi, que foi pedido na questão. Então, eu tenho 2 possibilidades de 6. Logo, eu tenho 1/3. O senhor multiplicou o 1/3 por 2/3, aí ficou 1 sobre 6. Não multipliquei. O que aconteceu aqui? Vou apagar aqui. Eu não multipliquei. Ó, nós achamos que nós tínhamos 6 combinações duplas, certo? Isso é que eu coloquei aqui. Não é isso? Então, tem 6 combinações. Então, das 6 combinações, quantas atenderam o solicitado? 2. 2. Beleza. 2/6.
Eu tenho 2/6 na resposta? Não. Não. Então, esses 2/6 aqui, eu posso simplificar ele? Posso. O que eu faço aqui? Divido por 2, vai ser igual a 1 aqui. Também divido por 2, porque se eu dividir por 2 em cima, tenho que dividir por 2 embaixo. 3. 1/3. Então, a resposta que eu tenho é 1/3. Ok? Então, esse 6 é o que o senhor achou que combinou, né? 6 formas de fazer, e o 2 foi o número que o senhor achou aqui, que foi 1/3 e 2/3. Então, 2/6 e 1/3. Isso. É 1/3, 1/3 e 2/3 foi que as 6 tipos de combinações. Ah, tá, aqui. Tá, 1/3. Tem o 3 e eu tenho 2/3, ou seja, as duas formas, os dois numerais que o senhor achou, que serão que são 2, com isso vai dividir por 6, que vai dar 1/3. Isso aí. Muito obrigada, professor. Valeu. Suponha que A tralha B, eu chamo de tralha porque na minha época de informática esse cara tralha, agora virou hashtag. Suponha que A tralha B signifique 5A mais 2B, onde A e B são números inteiros. O valor de 4 tralha, ali parênteses, 5 tralha 2 é... Então, eu tenho que olhar o que o texto me fornece para aplicar nesta equaçãozinha. Então, eu tenho que transformar essa equação aqui numa conta. Como é que ele pode fazer isso? Ele diz que A tralha B é igual a 5A mais B. Então, aqui eu tenho, ó, isso aqui é um A tralha B. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, eu posso fazer assim, ó. Só pegando aqui, ó. Pegar 5, esse 5 daqui é esse 5, certo? Ok? Esse 5 aqui é esse 5 aqui, Sim. certo? Mais 2, que é esse 2 aqui, E o B. e o B, que é esse 2 aqui, Esse 2. certo? Certo. Aí, tudo bem? Pegaram isso? Então, Sim. você vai ter 25, que é 5 vezes 5, 25, mais 2 vezes 2, 4. Certo? Então, isso aqui eu tenho 29. Só que agora eu vou ter o quê? Vou pegar esse 4 tralha aqui, 4 tralha, 29. E vou aplicar de novo a nossa formulinha lá em cima. Então, vou ter 4. Então, isso aqui é meu A, certo? Então, meu A vai ser o quê? 5 vezes 4 mais 2 multiplicado por 29. 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 29, 9 vezes 2, 18, vai 1, 58, certo? 20 mais 58, 78. Temos essa resposta? Temos. Letra A. fácil? Exige muita atenção. Sim. Difícil ou fácil? Difícil ou fácil? Professor, eu não Oi. consegui enxergar que esse 5 tralha 2 é a mesma coisa que A tralha B.
Não conseguiu enxergar? É, pelo desenho, né? Aqui, ó. Vou apagar aqui. Isso é lógica, né? Tem que trabalhar pela lógica. Eu não posso fugir do que está montado para mim. Olha aqui, ó. Repara, vou colocar aqui, ó. 5, tralha, 2. Não é isso ali, ó? 5 tralha 2. Ele fala que A tralha B. É a mesma coisa? O A vai ser o 5 e o B vai ser o 2. Porque eu já ia fazer de outra forma. Eu já ia igualar esse A tralha B com esse 5A mais 2B. Aí, para mim, A seria 1, né? Não, mas peraí. Peraí. O que acontece? Você não tem uma operação matemática lógica que seja tralha. Como é que você vai igualar isso? Vamos lá, vou tentar fazer o que você está pensando aí. Você ia igualar. Vamos lá. Ia igualar o quê? A tralha B com quem? Com quem? Com 5A mais 2B. 5A mais 2B? Mais 5A mais... Não. E aí? Que operação matemática é essa? Não existe. Está dizendo que isso aqui... realmente, não tem sentido. Isso aqui é igual a isso, na verdade. Está falando que esse igual aqui, está dizendo que é uma lógica. Isso é igual a isso. Ou seja, essa expressão aqui, ela tem o mesmo valor dessa expressão. Então, a gente vai usar para matemática essa expressão. Então, tudo que tiver aqui embaixo, depois eu vou usar, no lugar de tralha B, vou usar essa expressão. Certo? Ok? A lógica matemática, aliás, não é só lógica matemática, a lógica, ela não é lógica. Ela não é lógica. Por que não é lógica? Porque você precisa compreender o contexto que está sendo colocado. Às vezes a lógica, você está envolvida, não é a lógica que todo mundo está envolvido. Uma lógica particular. Vamos dizer assim, ó, se você entra, vou imaginar que você entra num emprego. Esse emprego ele tem um conjunto de regras. É a lógica daquela empresa. Lá, por exemplo, você não pode fumar. É proibido fumar na empresa, dentro da empresa. Fora pode, dentro não pode. Então, você precisa entender qual é a lógica para poder executar as tarefas que estão provenientes daquela lógica. Então, eu preciso compreender. Então, quando ele diz que isto é igual a isto, eu preciso, toda vez que ver uma coisa, entender que aquela coisa se refere àquela outra coisa. Então, a lógica ela é assim, uma coisa fora do comum, que exige muita concentração para poder entender. Se você não tiver essa concentração, você vai perder. Você não pode fugir. O que você fez aqui não teria sentido. Por quê? Porque eu não tenho um valor racional, matemático, para trabalhar com isso aqui. Certo? Então, esse é o problema. Ok? Falando em lógica... porque a lógica, para mim, nunca é lógico também. Tá vendo uma questão lógica agora para quebrar todo mundo. Quer ver só? Você que tem... essa é a questão de lógica. É aquilo. A lógica existe. A lógica ela é uma regra. Então você precisa compreender a regra. Se você não compreender a regra, você não consegue seguir a lógica. Então eu tenho que ter essa regra muito bem montada na minha cabeça. Porque senão eu vou perder qualquer tipo de relação. É o caso dessa questão aí. Nós somos uma questão, tem 2 minutinhos. Sabe-se que a sentença, se Bruno é amazonense e Ana não é paraense, então Clara é pernambucana. Então, essa sentença é falsa.
é correto concluir que... Então, antes de a gente olhar as opções, a gente tem que pensar no que está escrito aqui. Né? Ó, sabe-se que a sentença, se Bruno é amazonense e Ana não é paraense, então Clara é pernambucana. Então, nós temos de cara aqui uma condicional. Então, eu preciso lembrar como é que eu trabalho com a condicional. E ele está dizendo que essa sentença ela é falsa. Certo? Essa sentença é falsa. Logo, a sua negação, se eu negar, vou botar aqui, ó, se eu negar o C, então, isso aqui vai ser verdadeiro. Certo? Ok? Tranquilo? Vamos pensar, vamos de novo, devagarzinho. Eu tenho uma sentença que ela é condicional. Por quê? Porque eu tenho um se e um então. Então, se o Bruno é isso, se o Bruno é amazonense e Ana não é paraense, então Clara é pernambucana. Então, essa estrutura aqui está dizendo que é falsa. Então, tem que pensar, se eu negar isso aqui, se eu negar a falsidade, ela vira verdade. Ok? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a negação da condição? Aí tem uma regra. A regra é o quê? Primeiro, eu vou negar uma condicional. Ponto 1. O que eu tenho que fazer? Manter a primeira. Qual é a primeira? Bruno é amazonense. Bruno é amazonense. Depois, que Bruno é amazonense e, porque a primeira ela é composta, tem um errozinho aqui, ó. E Ana é paraense. Certo? Ok? Qual é a segunda regra? Negar a segunda. Negar a segunda. Qual é a segunda? Clara é pernambucana. Então vai virar o quê? Clara não é pernambucana. Certo? Ok? Qual é o terceiro ponto? Vou botar aqui, ó, terceiro ponto. Terceiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o terceiro. Trocar o C, então. Trocar o C, então, por Conectivo E. Isso aí. Então vai ficar o que agora? Vai ficar assim, ó. Bruno é amazonense, e Ana é paraense, e Clara não é pernambucana. Certo? Ok? Sim ou não? Sim. Então, Bruno é amazonense, e Ana é paraense, e Clara não é pernambucana. Isso tudo tem que ser verdade. Para isso ser verdade, porque eu tenho assim, ó, eu tenho uma tabela tautológica, como tem espaço aqui, ó, que é assim, ó, verdade e verdade, verdade e falso, falso e verdade, e falso e falso. Certo? No conectivo E, só é verdade se os dois forem verdade. Então, se tiver três condições no E, só serão verdade se os três forem verdade. Então, tem aqui a primeira. Bruno é amazonense, tem que ser verdade. Ana é paraense, tem que ser verdade. E Clara não é pernambucana, tem que ser verdade. Logo, a resposta correta é Bruno é amazonense. Bruno é amazonense, onde temos aqui na A e na B e na C. Depois temos Ana é paraense.
Aliás, Ana não é paraense. Eu botei errado aqui. Né? Não é paraense. Ana não é paraense. Porque eu não mudo aqui, eu só repito. Ana não é paraense. Então a A já morreu, porque a Ana é paraense. Temos a possibilidade da letra B. Ana não é paraense. B ou C. E Clara não é pernambucana. Então, Clara não é pernambucana, é a letra C. Então, ó, Bruno é amazonense, Ana não é paraense e Clara não é pernambucana. Letra C é a resposta. Então, para responder isso aqui, é preciso conhecer a regra. Se não conhecer a regra, não vai. Não adianta. Certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, por hoje é só. Para vocês, um bom feriado amanhã. Amanhã e quinta, né? Para quem é daqui de Saquarema. Um bom feriado quarta e quinta. E até segunda-feira. Até segunda. Segunda, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Deus abençoe Bom você. feriado. Feriadão. Professor.